Olá, boa tarde. Estamos de volta com a gravação de mais um episódio do podcast Prisma. Esse podcast que foi criado para nós darmos ciências das ações que acontecem na universidade. E hoje, conforme vocês podem ver, eu estou aqui do lado do Werner. O Werner é acadêmico da universidade, ele fez o curso de letras em inglês, hoje ele faz mestrado no programa de pós-graduação em ensino de humanidades e linguagens. Ele integra o projeto Presídios Leitores. Está aqui também com ele a Thalia. A Thalia, como vocês podem observar aqui, ela está participando dessa conversa ladeada aqui da professora Maria José, para quem eu dou o meu boa tarde e as boas-vindas. Boa tarde, professora. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os espectadores do Prisma, né? Espectadores e ouvintes. É um prazer estar aqui. Então, nessa conversa, conforme vocês podem observar aqui na geral, eu passo agora para o Werner dar também as suas boas-vindas. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, né, nesse podcast que está enriquecendo as atividades acadêmicas e mostrando para a população o trabalho da universidade, esse trabalho que é tão sério. E eu agradeço, professor, muito obrigado. A Thalia, ela é acadêmica do curso de Direito, né, Thalia? Falei corretamente o seu curso, tá certo? Boa tarde. É um prazer também estar aqui hoje, é uma alegria conversar um pouco sobre o Presídios Leitores, projeto incrível aqui da universidade, um programa incrível da universidade. Espero que seja bem proveitoso a nossa vinda aqui e que todos possam entender um pouco mais sobre o programa. Nós que agradecemos a participação de vocês acadêmicos, de se dedicarem, de vir até aqui falar dessa ação. Eu vou então começar a dialogar agora, principalmente com a professora Maria José, para ela contar para a gente um pouco da sua trajetória acadêmica, porque nós sabemos que a professora do Centro de Educação e Letras, já foi diretora do CEL, mas já está nessa instituição desde os anos 90, quando nós ainda estávamos na Rua Paraná, né? Lá próximo ali ao bairro da Eletroacre, falando aqui direto de Cruzeiro do Sul. Professora, um pouco da sua memória sobre a sua chegada na UFAC. Quem é Maria José? Bom, é muito bom, né, revisitar essa memória, porque acaba sendo um percurso, né, muito enriquecedor na minha vida, né, individualmente, e acaba individualmente tendo reflexos na coletividade também, né, na coletividade da comunidade acadêmica. Então, eu sou professora Maria José Moraes, eu sou de família cruzeirense, né, minha família fez os trânsitos, né, dos ciclos da borracha, por dentro dos seringais da Amazônia Acreana, do Vale do Juruá. Eu nasci no Seringal Santo Antônio, né, às margens do rio Juruá, mais especificamente do rio Juruá-Mirim, né? E é desse lugar que eu venho, ainda criança, assim, dos 6 para 7 anos de idade, para começar a minha vida estudantil em Cruzeiro do Sul, né? Então, eu venho para cá e entro e faço o primeiro ano adiantado. Era assim que chamava a época para as crianças que vinham com 7 anos, né? As crianças que vinham com 6 anos iam para o primeiro ano atrasado e as demais iam para o primeiro ano adiantado. E foi ali que eu comecei a minha vida intelectual. Eu gosto de dizer que a minha vida acadêmica começou ali, né? Tem um texto que eu publiquei no doutorado que se chama Escolinha Feita de Linha, que é o nome, é uma referência à primeira escola, né, que me acolheu aqui no município de Cruzeiro do Sul. Esse nome poético, Escola Feita de Linha, se remete a quê? É porque a época a gente estudava numa escolinha que chamava Escolinha do Padre João, ali ao lado da Igrejinha Católica da Copacabana, né? E existiam 2 escolas, a Escolinha do Padre João e a Escola da Dona Gisalda. A Escola da Dona Gisalda já era uma construção assim mais bem elaborada, já tinha parte de alvenaria e etc, né? E a Escolinha do Padre João era uma casinha de madeira com uma varanda. Eu analiso. Nós estamos falando especificamente de que década aí dos anos? Nós estamos falando de dos anos 80? 78, 79, né? Uhum. Eu sou de 71. Certo. E aí as próprias crianças
colocaram esses nomes. A escolinha do Padre João era a escolinha feita de linha e a da Dona Gisalda era a escola rural feita de pau, né? Certo. Então, é uma coisa assim que eu analiso nesse texto como a criatividade, né, da escolinha que me deu as linhas para seguir o mundo, né, e para chegar na Universidade Federal do Acre no ano de 1988, mais ou menos, que é quando eu ingresso na universidade como estudante, né, na segunda turma de graduação da Universidade Federal do Acre, aqui em Cruzeiro do Sul. Eu fiz o curso de letras, né, letras vernáculas, e aí, na sequência, assim que eu estava terminando o curso de letras, né, eu consegui aprovação em concurso público para professor substituto da UFAC. Início, né, dos anos 90. Ali em 1996. Já na segunda mais metade. Propriamente dito, né? E aí, após essa submissão, a experiência de professora substituta foi uma experiência, assim, que mexeu com as minhas entranhas, né, de formação, de constituição de identidade, de subjetividade, porque colocou em xeque tudo que eu sabia, inclusive o que eu tinha conseguido aprender na universidade, né? E de repente eu tinha que preparar isso para levar a outras pessoas. Então foi um momento assim muito significativo na minha formação e que me levou a galgar outros graus. Eu, por conta da minha atuação enquanto professora, enquanto docente da instituição, eu fui em busca da especialização, né? Eu sou especialista em literatura brasileira pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Você também fez PrEPS? Fiz PrEPS, né? Programa de formação de professores de ensino superior, lá na Universidade Católica de Minas. Lá no coração eucarístico, né? Exatamente. E depois disso surgiu assim a ideia de fazer um mestrado à época, nos anos 2000. E segurei um pouco porque para a gente esclarecer para a nossa audiência, né? Porque essa memória é muito interessante. Eu lembro que os docentes que naquele momento da universidade, a maioria era ligado ao Estado do Acre, da Secretaria de Exatamente. Cultura, né? E como a gente entrava com a graduação na universidade naquela época, o PrEPS foi uma escada a mais para a gente fazer a especialização. Foi um importante vetor, né, de qualificação dos professores à época, porque a carência de uma universidade de periferia do Brasil, que tinha, assim, uma carência de professores qualificados em nível de mestrado e doutorado muito grande. Então, o PrEPS foi, assim, um vetor nesse sentido, porque ele permitia que a gente continuasse trabalhando aqui e fosse fazer as disciplinas da especialização nos meses de férias, né? Então, vários professores daqui da região, nesse sentido que eu digo que é uma história individual, mas que tem muitos reflexos coletivos, porque é um percurso que não é só meu, mas é um percurso que é de vários professores da região também. E a inspiração deles, né? Porque eles foram pioneiros, a professora Maria José, a professora... eu lembro a Celinha, né, que não está mais conosco, mas que fez essa trajetória, professor Rocha, Aldeci. Olha só, um grupo importante de professores, e inclusive eu fui fazer o PrEPS logo depois, mas num outro momento, mas me inspirado na carreira de vocês, porque eu também entrei apenas com a graduação. Nós já estamos aqui ao lado de alunos que hoje estão na pós-graduação, como é o caso do Erner e da Thalia, que está na graduação, observando, compreendendo um pouco da constituição identitária de uma professora que hoje tem um perfil muito importante para a pesquisa, para a extensão e para o ensino, mas principalmente iniciando com as questões de ensino, e agora ela vai falar um pouco da sua inserção nos estudos pós-graduados, que já está falando aí da sua especialização feita no PrEPS na área de língua portuguesa, não é isso, professora? Literatura brasileira. Literatura brasileira, ótimo. Ou seja, agora vamos pensar como se deu essa carreira no nível de mestrado e depois doutorado, para que a nossa audiência possa compreender. E ver e se inspirar pessoas, porque o objetivo do Prisma é esse, né? Inspirar pessoas a seguir os passos de uma pessoa importante para a nossa universidade, que é a professora Maria José. Então, feito isso, eu ingressei no mestrado na Universidade de Brasília, né? Uma empreitada, assim, para mim, enquanto professora, enquanto indivíduo, porque eu tinha 2 crianças, né? De 10 e 13 anos, né? E
E foi muito desafiador sair daqui com 2 crianças para fazer mestrado em Brasília. Mas foi desafiador, mas não foi assim algo que nós não dessemos conta. Fomos lá, demos conta, fizemos o mestrado, né, voltei. E, posteriormente, o nosso percurso tem um fenômeno aqui, né, para os intelectuais da região, que eu chamo de circuito das oportunidades. Né? Nos grandes centros, as pessoas podem apontar para uma sequência de qualificação, para um projeto de qualificação. Eu vou fazer isso, fazer mestrado disso, doutorado disso, e tem as opções para se fazer essas escolhas. Aqui, nem sempre essas opções têm. Né? Então, nós vamos fazendo escolhas a partir dos circuitos de oportunidades que aparecem. E aí, a professora Maria José, que era especialista em literatura brasileira, que era mestre em estudos literários, teve que migrar para a área de educação, porque a oportunidade surgiu de um doutorado interinstitucional aqui. E ela está falando dela mesma, tá, gente? Essa professora Maria José é ela mesma. E aí eu sou uma doutora em educação hoje, né? Hoje eu tenho o perfil de mestre em estudos literários e doutora em educação, que de alguma maneira é um perfil também que é recorrente nos professores da casa e que ajudou a gente a trazer a pós-graduação para o Vale do Juruá. Né? Que é uma pós-graduação, um mestrado em ensino. Em ensino, né? Em ensino de humanidades e linguagens. Então, essa possibilidade do mestrado em ensino de humanidades e linguagens foi fruto dessa formação também, né? Que não é só minha, de alguns professores, e que tem contribuído significativamente assim, para pensar os problemas, para pensar as questões fulcrais da educação do Vale do Juruá, né? Então você está acompanhando aí, viu a professora Maria José mostrando as suas múltiplas identidades, a sua inserção na pós-graduação, os caminhos trilhados até chegar até aqui. E aí a gente parou nesse momento que nós temos aqui uma professora que ela fala daqui a pouco das suas experiências como administração, mas que agora e depois vai refletir sobre as suas experiências na questão de ensino na pós-graduação e os seus projetos de extensão. Eu agora vou falar com o Ernie também mencionar para a nossa audiência, né, que está acompanhando esse Prisma e vai acompanhar, porque todos eles ficam armazenados on demand para você assistir a hora que você quiser, para ele relatar um pouco dessa sua experiência, falando também da sua entrada na educação básica, e já mencionando aí na década, início dos anos 2000, como é que é? O Ernie que já nasceu nessa nova geração aí do novo século, né, do século 21, conta pra gente como é que é essa sua experiência, como foi para chegar até aqui na pós-graduação, para estar cursando esse mestrado em ensino, a qual nós nos referíamos agora há pouco. Então, professor, mesmo já tendo nascido na década de 2000, né, nos anos 2000, eu vejo que hoje os meus primos mais pequenininhos que estudaram na mesma escola que eu, já é um outro mundo. Né? É muito interessante observar essas mudanças que ocorreram com o passar do tempo. Eu lembro que antes era tudo muito ali no livro, na caneta, no papel, e hoje os meus priminhos menores eles já fazem a tarefa com o computador ao lado, o telefone, já dominam essas tecnologias desde muito pequeno. E eu lembro que, para mim, eu peguei bem aquela chegada do computador, aquele computador bem antigo, que era enorme ainda, não era fininho como hoje, e era assim, uma novidade você ter um laboratório. Eu presenciei a chegada de um laboratório na minha escola, de um laboratório de informática. Então, ir para o laboratório de informática era uma diversão, era assim, uau, você abria aquela tela, porque era uma coisa muito nova e muito cara, né? Então, pensa que o meu ensino fundamental inteiro, eu fiz uma escola chamada Padre Damião, que é bem assim, num bairro ali no Remanso, bem assim, bem um pouco afastada, mas assim, uma escola que me traz lembranças assim, muito ternas, muito aconchegantes. Eu tive professores maravilhosos, professores que me marcaram muito no sentido de que caminho eu quero trilhar. E é muito interessante que desde esse período eu sempre me peguei pensando em ser um educador. Eu lembro que nas conversas em sala de aula, aquelas conversas que você joga assim, conversando com os colegas, o que você quer ser no seu futuro?
Isso já com 8, 10 anos, eu sempre me pensei assim, eu acho que eu quero dar aula. E eu lembro que os meus colegas falavam, mas você tá louco, nós vamos passar aqui 8 anos, você quer voltar para cá? Que loucura querer ser professor. Mas eu lembro que esse desejo de querer ser professor, eu falo que é culpa de uma maneira assim, brincando. Inspiração. Né? Eu falo que é inspiração em professores que eu tive que foram professores assim maravilhosos, que me inspiravam dentro e fora da sala de aula. Eu tive professores que eles se preocupavam em saber como que estava a sua família, começava a aula perguntando como que você está em casa, é aquele professor que te via assim na rua, ele te dava um alô, perguntava como que você estava. Isso me cativava demais. Para mim era assim, o auge. Eu estar na rua do meu bairro e ver meu professor passando de moto ou carro. Eles eram estrelas, assim. Então eu acho que querer ser educador veio disso. Já do meu ensino fundamental, lá na escolinha no Remanso. E aí depois eu ingressei na Escola Craveiro Costa, que também é localizada no Remanso, mas já tem uma estrutura melhor, que é uma construção mais recente, onde eu tive bons educadores também. E hoje a escola é em tempo integral? E hoje está em tempo integral, então você presenciei essas mudanças. Foi logo após a minha saída que eles adotaram esse sistema integral, né, esse ensino integral, que eu acredito que vai trazer bons frutos, né, no futuro, acredito eu. Mas eu não cheguei a pegar essa modalidade. Peguei aquela modalidade mais tradicional, que era o ensino médio, né? Tinha a manhã, tarde. Mas assim, foi muito bom. E sempre alimentando aquela vontade de ser educador por conta dos educadores em que eu me inspirava. Eu via aqueles professores assim, dando aula, aquela coisa assim, dominava tudo, pegava ali só o seu giz e falava, dava aquela aula maravilhosa. E isso me enchia os olhos. Me parece que... Aí você chega na graduação. Vai então, ser professor, escolhe ser professor motivado por essas inspirações dos motivado professores de educação básica. Inspirações. E aí chega na universidade, faz letras em inglês, certo? Faço letras em inglês. Por que eu tô falando isso assim? Porque eu tô falando aqui com vocês dois, hoje com a professora Maria José, que está aqui, pega na geral aí, a Lara vai ajudar aqui na mostrar a geral. Olha só, estou com a professora Maria José, com o Werner e com a Thalia. Daqui a pouco eu abro para a Thalia novamente. Eu fui aluno da professora Maria José, não estou querendo revelar a idade de ninguém aqui não, e você foi meu aluno já na graduação, né? Então, eu lembro que eu entrei na universidade nos anos 2000, você me falava que nasceu no ano 2000, né? E 2000 e... Eu já nasci ali em 96, então, já, mas nos 2000 que eu entendia mais o que era. Que entra na educação, né? Tudo bem, então você chega, faz letras em inglês e agora volta pro mestrado, fazendo o que lá? Então... Eu estou aqui diante da minha orientadora. Viu como é bom esse ciclo? E é um ciclo muito... Ainda falando sobre a graduação, então eu lembro de fazer o Enem e ali ter aquelas várias opções, mas o curso de letras em inglês me chamava muita atenção por conta de uma professora Eliette, se a senhora estiver vendo esse podcast. Inclusive, o filho da professora Eliette está no curso de letras em inglês também. A Eliette, que foi colaboradora nossa do programa Residência Pedagógica da CAPES. Isso, mais popularmente conhecida como Teteia. Da escola Marcelino Champagnat, essa? Isso. Nessa época ela estava na Padre Damião. Então foi um pouco, muito, não foi nem pouco, é uma palavra errada, né? Foi muito inspirado na Teteia para fazer letras em inglês. O modo que ela trabalhava me cativou bastante. E aí eu cheguei na graduação, assim, muito feliz de estar no curso de letras em inglês, né? E aí, na graduação, eu lembro que desde o primeiro período me surgiu muito essa dúvida de como que era a caminhada dos professores universitários. Né? Como que acontecia, o que eles faziam para dar aula, para formar outros professores. Porque quando você está... Eu, por exemplo, no ensino médio, eu não fui apresentado a mestrado e doutorado. Até então, eram coisas novas que eu descobri na graduação. Foram palavras novas que eu... Mestrado, mas o que é um mestrado? O que é um doutorado? O que é um PhD, então, para mim, era um insulto. Mas o que é PhD, professora? As professoras chegavam, eu tenho um PhD assim. Eu falei, mas o que é isso? Como que isso acontece? Então, na graduação, se instaurou essa dúvida de saber como que era essa caminhada de vocês, professores. Como que vocês tinham essa formação. Como que vocês faziam essas escolhas.
né? E aí eu lembro de sempre quando eu tinha essas oportunidades, perguntar, professora, mas e o seu mestrado, onde foi? Como que foi a seleção do seu mestrado? E aí, conforme os professores iam, né, falando ali, trazendo as suas narrativas em sala de aula, essas narrativas já foram muito assim, importantes para as minhas escolhas também no mestrado, é que eu fui entendendo o que era um mestrado, o que era pós-graduação de forma geral e a importância disso, né, para o currículo e para a minha formação enquanto educador também. E aí na graduação já comecei a ter esse desejo pelo mestrado, por conta dessas narrativas desses professores que nos aproximaram da pós-graduação. Eu digo isso porque eu lembro que eu tinha um professor que ele era muito engraçado. Que ele falava que existem pessoas que falam como se elas tivessem nascido pronta. Que eu consegui, nasci pronta. E eu lembro que ele falava para nós o seguinte: ninguém nasce pronto. Um dia eu não sabia, né, não sabia escrever, não sabia o que era uma dissertação. E eu tive que correr atrás e as minhas experiências. Nem assim, não foi em todas as coisas que eu fiz que eu passei, mas eu não desisti. E aí eu consegui. E essas narrativas foram me dando encorajamento para falar assim, eu consigo também. Que tudo é um processo, que tudo é um processo, exatamente. Você vê trajetórias, nessa conversa aqui a gente está vendo trajetória de uma pessoa que inspira a gente, que é a professora Maria José. E aí você vê que, né, a gente segue também trajetórias. Nada está pronto, acabado. As identidades estão sempre em processo de construção. Exatamente. E tem também aquele pensamento de que eu, uma pessoa do interior do Acre, que vim de uma escola pública, não tenho a chance de chegar a um programa de pós-graduação porque na primeira ideia parece uma coisa muito distante, né? Que só as pessoas dos grandes centros conseguem chegar a esses níveis de diploma, de carreira. E aí ouvir essas narrativas como a professora Zéza, né, que estudou em escola pública a sua vida inteira e ingressou na universidade e aí conseguiu ser professora, conseguiu fazer a pós-graduação, isso é muito inspirador para todos os estudantes. Então eu acredito que hoje, dentro da universidade, pelo menos aqui na nossa universidade, a ideia de que a pós-graduação é um bicho de 7 cabeças inalcançável já foi quebrada, ou está sendo quebrada. Né? Obrigado, Ernie. E Thalia, você tá num ambiente onde hoje alguns termos, alguns gêneros acadêmicos são mais divulgados. Eu lembro que na minha época da graduação, falar de produção acadêmica era uma palavra assim, um bicho de 7 cabeças. Produzir um artigo, publicar um artigo, para nós eram palavras assim, muito inalcançadas naquele momento. Hoje não, hoje a gente vê que com a formação do corpo docente, né, da instituição UFAC, a gente vê que esses termos, esses gêneros acadêmicos vão ficando mais fáceis. Nós na graduação começamos até a experimentar, né? Na graduação, que eu digo assim, vocês alunos que estão na graduação hoje. Eu falo como professor hoje, que eu já levo meus alunos da graduação a pensar na produção de artigos. O Ernie é um exemplo, né, que saiu da graduação, foi para a pós-graduação publicando o artigo comigo numa revista. Né? Então isso, como é que é para você que é uma acadêmica chegando, mas eu nem sabia, tua orientadora, né? Como é que é você chegar na universidade fazendo o curso de Direito, você hoje estuda Direito, nesse diálogo com o pessoal das humanas, das linguagens, e como é que é? Fala pra gente como é que essa experiência está convivendo nesse ano de 2025, né? Hoje aqui, só para registrar, nós estamos numa terça-feira, 15 de abril. Conta pra gente quem é a Thalia, de onde a Thalia veio e como é a sua experiência de estar participando de projetos acadêmicos na instituição. A minha história começou em Guajará. Né? Eu sempre fui uma estudante intermunicipal desde criancinha, desde criancinha mesmo. Acho que quando eu fiz a alfabetização numa escola chamada Pequena Polegar, eu acho até que a Lara conhece, que está aqui na produção. Isso, a Lara está aqui na produção, acompanhando a produção do Prisma, e é de Guajará também, sim, né? E a minha mãe, ela era diretora da escola, né, na época. Minha mãe é minha grande inspiração em tudo. Que, por sinal, quem é? Minha mãe já faleceu, o nome dela é Jeane, ela era uma pedagoga bem conhecida lá em Guajará.
É minha inspiração de vida, minha inspiração na educação e é quem me faz estar aqui hoje ainda. Mas, enfim, sempre fui um estudante intermunicipal. Depois que passou a fase da alfabetização, minha mãe já me mandou para cá e eu já vim para o Instituto. Passei um aninho lá no Instituto e fui para a Presbiteriana. Terminei todo o ensino fundamental na Presbiteriana. E aí começa a minha jornada nômade, que eu falo. Porque todos os anos do ensino médio eu estive em uma escola diferente, em uma cidade diferente. Começou por onde? Eu comecei aqui na Dom Henrique. Eu sou grande defensora da Dom Henrique, para quem está aí. No segundo ano, como meu pai é militar, ele sempre estava trocando de cidade, mas dessa vez ele foi transferido. E aí eu fui para Ipixuna, cidade também aqui do Vale do Juruá. Passei o segundo ano do médio lá. E no terceiro eu fui para Manaus. E aí tive uma experiência diferente, que foi estudar em um colégio militar, diferente de tudo que eu já tinha estudado. E aí, infelizmente, minha mãe adoeceu e eu tive que voltar aqui para Cruzeiro do Sul para acompanhar ela nos tratamentos, porque em Manaus eu estava sozinha com 16 anos. Isso foi uma experiência ímpar na minha vida. Volto para Cruzeiro do Sul, vou morar em Rio Branco, fico com a minha mãe durante os 2 anos de tratamento dela. Aí eu passo em licenciatura em língua portuguesa. Então, o meu primeiro curso aqui na universidade não foi bacharelado em Direito, Ah, você já... Eu passei um curto tempo de pandemia, porque assim que eu cheguei, 2 semanas depois, pandemia. E eu iniciei em Letras Portuguesas. Eu tive aula, eu lembro bem de ter aula com a professora Vera Bambirra, presencialmente. E até hoje, quando a gente se encontra nos corredores, a gente se cumprimenta. Então foi 20 de março de 2020. Isso. 2020. Então eu entrei em português. E aí teve pandemia, infelizmente, tudo aquilo que a gente já sabe. E eu fiz o Enem de novo e entrei para bacharelado em Direito, que era a minha primeira opção. Mas eu sempre fui apaixonada pelas literaturas, pela literatura, pelas licenciaturas. Na verdade, esse é um desejo meu, ser professora. Eu não sei ainda se vai ser logo ou daqui muito tempo. Mas agora você está precisando de dinheiro, Então vai fazer direito. Não, mas ser professora dentro da área do direito, Só que eu acho que não é desejo meu ser de imediato. Eu acho que quero ter uma experiência na minha área para saber ser melhor educador. Eu acho que você, quando tem experiência, você sabe passar mais. E aí, ter essa experiência com a professora Zéza, com os meninos da graduação, que não só o Werner, mas como a Hillary também faz parte do programa, me ajuda bastante. A professora, inclusive, é minha orientadora, apesar de ser no direito, ela também é minha orientadora, vai ser agora do meu TCC. E a professora, eu brinquei com ela uma vez, que eu digo que ela é nome de escola. Professora Por quê? Professora Sara é nome de escola. Por quê? Porque a professora é incrível. Assim, é uma inspiração para mim. Eu estava conversando com uma colega que também é do programa e disse para ela: nossa, vai ser uma honra para mim daqui 20 anos poder falar que eu fui orientada por Zéza Moraes. Assim, é incrível. A professora é inspiração. A gente fica ali no Observatório da Leitura e cada dia um aprendizado novo. Ela traz textos incríveis que acrescentam muito para a minha jornada como bacharel em Direito. Porque a literatura ela tem esse poder de entrar em diversas áreas. Você já está em qual período lá no curso de Direito? Eu estou no 8º agora. Eu já terminei, na verdade, Vou entrar agora no 9º. Estou quase no finzinho. Então, já desde... Perto de fazer o exame da ordem, já. Já, perto. E, assim, a minha jornada no Presídio de Leitores faz com que eu seja bem mais humana. Assim. Esse é o diferencial, acho que me faz um profissional melhor exatamente por isso. Literatura é isso. É você saber se identificar com o outro. Eu acho que cria mais empatia. E isso faz o total diferencial dentro da minha área que eu vou seguir como profissional. E aqui, enquanto acadêmica, ainda assim.
e faz Muito bem colocado. Eu estou aqui conversando com a Thalia, falei agora há pouco com o Werner. Também está aqui a professora Maria José, que é coordenadora desse projeto que eles mencionaram, Presídios Leitores, a partir do laboratório Observatório da Leitura. Uma coisa é o laboratório, outra coisa é o nome do programa, né, que tem projetos dentro do programa. É isso? Falei certo? Tá bom. Então, Zéza, como carinhosamente eu chamo a professora Maria José, que agora é professora da pós-graduação do mestrado em ensino e líder, né, de grupo de pesquisa, que ela tem o seu grupo de pesquisa, que é o GIL, mas eu vou deixar ela mesma falar sobre essa sua vida acadêmica, aí, o GIL, o laboratório e o projeto Presídios Leitores. Ok, Mauro. Bom, a última década do nosso campus Floresta, eu penso que tem sido uma década assim, muito propositiva, né? O Centro de Educação e Letras, que é o nosso lugar institucional, né, tem assim demonstrado uma efervescência de atitudes, de mudança de percepção, mudança de visão de vida acadêmica, né, que eu acho um movimento muito interessante. Nós estamos aqui no estúdio de Media Lab, né, que é um bom exemplo disso. E você sabe que isso é um sonho, né? É um sonho antigo. Eu estou estudando podcast desde 2008, Exatamente. Teoricamente, mas colocar na prática só agora, quase... Exato. Há quantos anos aí? Mais de 15 anos depois. Exato. Então, inserida dentro desse movimento, junto com todos os colegas do Centro de Educação e Letras, é que eu também fui buscando dar respostas a esse processo, né? Ao processo de formação, que eu acabei de relatar, a nossa inserção local e regional aqui no Vale do Juruá, né? E uma das questões que nós fomos observando que precisava de uma resposta talvez mais imediata é a questão de formação de leitores, né? Eu sou professora, docente da área de letras, mais especificamente dos estudos literários, e ao longo da docência a gente vai percebendo assim que ensinar literatura depende também da formação de um público leitor. Depende de ter pessoas que leiam o texto literário, né? E esse sempre foi um calcanhar de Aquiles da escola básica, formar leitores, né? A gente ouve diuturnamente professores da educação básica afirmando que seus alunos não leem, professor de ensino superior também, né? E aí nós fomos em busca dessa afirmação, né? Nós fomos problematizar essa afirmação. É isso mesmo ou não é isso mesmo, né? E essa busca ela se fez por meio da criação de um grupo de pesquisa. No ano de 2015, nós criamos um grupo de pesquisa. Inicialmente, ele tinha o nome de Grupo de Investigação sobre Literatura e Recepção de Textos, que era um nome bem grande, bem acadêmico, né? E aí, com o passar dos anos, nós fomos percebendo que esse grupo ele precisava, inclusive, com o seu nome, chegar mais perto das pessoas. E aí nós mudamos para o grupo de investigação Leitura e Vida. Hoje, esse grupo de pesquisa ele é formado por professores da Casa, da Universidade Federal do Acre, mas também por professores da Rede Básica de Educação, professores do IFAC, pesquisadores dessas 3 instâncias, né, e outros parceiros. Então, tem sido um grupo bem atuante no âmbito da pesquisa, do ensino e da extensão. Esse grupo criou um espaço, pelo trabalho que foi desenvolvido durante esse tempo, conquistou um espaço físico dentro do Campus Floresta, que hoje é o Observatório da Leitura, né? Então, nós temos um laboratório do grupo de pesquisa, que é um laboratório de práticas leitoras, que nós chamamos de Observatório da Leitura. Desse ambiente, desse espaço e desse ambiente acadêmico proporcionado pelo grupo de pesquisa, é que surgiu a ideia do programa Presídios Leitores, que é a nossa ação mais atual, né? Nós já tivemos vários outros projetos de pesquisa e de extensão dentro do GIL, mas hoje nós estamos lidando mais diretamente com o programa Presídios Leitores, né? Que acabou se transformando assim num guarda-chuva que abriga vários projetos dentro de si, certo? Bom,
O programa Presídio de Leitores é um programa que tem como foco formar leitores em situação de cárcere, né? Pessoas privadas de liberdade. Nós partimos de uma política específica para esse tipo de pessoa, para as pessoas que estão nessa situação, que é a política de remissão de pena pela leitura. Então, nós nos apegamos nesse dispositivo legal, né, como uma ferramenta que possibilitou que nós nos aproximássemos dessas pessoas com um livro. E isso tem se desenvolvido ao longo de 2022, 2023 e 2024. Esse ano nós tivemos uma exposição muito bonita que chama Exposição Extensão e Pesquisa desde o Cárcere, que é uma exposição que mostra assim, quem é que faz o programa Presídio de Leitores e o que tem sido feito no âmbito desse programa, né? O programa hoje ele agrega cerca de 8 projetos dentro dele, né? Nós temos um projeto de campanha de doação de livros, nós temos o projeto Mulheres e Homens que Leem na Prisão, temos o projeto Banco de Avaliadores, que avalia as produções textuais produzidas por pessoas privadas de liberdade. Nós temos o Banco de Editais, que busca fomento para as ações do programa. Nós temos as oficinas de formação de mediadores de leitura. Nós temos o projeto de rodas de leitura, que mensalmente leva a roda de leitura para dentro do cárcere, né? Nós temos, o que mais? Que eu não estou lembrando agora. Ajuda aí, Thalia. Você é a mulher dos dados. Eu estou falando aqui, gente, de ações de extensão realizadas no âmbito do programa Presídios Leitores. São várias, o nome é o programa Presídios Leitores, mas que dentro desse programa há várias ações de extensão. Tudo isso é ação de extensão, né, Thalia? Tudo isso é ação de extensão. Tem núcleo de editais também. Núcleo de editais, né? Então, esses... Através deles que a gente consegue também editar como penas pecuniárias, que abriu recentemente, né? Que Exatamente. Nós nos inscrevemos, que são editais para além dos disponibilizados pela universidade, né? Porque o programa precisa andar. Certo. Thalia, e a sua participação nesse programa contribui de que maneira para a sua formação? Você falou agora há pouco que isso tem tornado mais humana, né? Sim. Inclusive está dialogando com esses profissionais de diversas áreas. Mas assim, qual é a sua função dentro do programa? Me fala um pouco disso para eu saber como é que é a Thalia, para a nossa audiência saber quais são as ações que são desenvolvidas. Recentemente eu estive lá na visita do MEC em Letras em Inglês e eu vi que você falava muito bem dos dados, dos números. Você contribuiu, inclusive, para o nosso curso de Letras em Inglês chegar à nota 5, né? Nós estamos curso nota 5. Uma alegria. Né? Contribuiu diretamente. Contribuiu diretamente. Muito feliz em saber. Apresentar os dados de uma ação que está diretamente ligada ao curso também, que a professora Maria José trabalha nas questões de ensino, que daqui a pouco ela fala mais sobre isso. Na verdade, nós bolsistas, nós desempenhamos todas as funções. Não fico só atrelada aos dados, não. E tem a parte administrativa do programa, né, que é feita por nós bolsistas, no Observatório da Leitura. Então, nós pegamos as produções, escaneamos, colocamos ela na plataforma, né, a plataforma que foi criada pelo professor Fred, né? Professor Fred, lá de Rio Branco. Da Pró-Reitoria de Extensão. Da Pró-Reitoria de Ligado Extensão. ao Colégio de Aplicação, mais precisamente. Isso, exatamente. E uma plataforma muito completa, né? E está sempre com a gente, para a gente ir adaptando, está sempre adaptando, é incrível. E a gente coloca na plataforma, e da plataforma, os nossos avaliadores têm contato com essas produções que são realizadas pelos internos, tanto do Manuel Nery, aqui em Cruzeiro do Sul, quanto também da Guimarães Lima, que é o presídio feminino, né? E não só em Cruzeiro do Sul, né? Ao longo dos anos nós fomos ampliando para o município de Tarauacá. Eu não recordo o nome do presídio. Moacir Prado. E Senador Guiomar e Rio Branco. Sabe? Senador Guiomar e Rio Branco, a gente encerrou as atividades no ano passado com a exposição, mas provavelmente vamos continuar em Senador Guiomar, né, fazendo as avaliações, né, os pareceres. Na verdade, pareceres, avaliações não é o nome tão correto, né? E, para além dessa parte administrativa, né, eu também sou avaliadora. Né? Então, é um parecer que você acaba fazendo uma avaliação, né? E eu acho que o que muda
o que me toca mais enquanto estudante é ser parecerista, né? É ler o que eles acham sobre um livro. E é muito interessante. Há pouco tempo mesmo, acho que uma semana eu terminei uma rodada de pareceres do livro A Hora da Estrela. E eu sempre acho muito engraçado ver o que eles acham sobre esse livro. Tem das mais diversas opiniões. Isso, você se refere são os leitores? São os internos, isso, os leitores internos. Isso. E é muito engraçado ver como ou eles se aproximam demais do que eu penso, ou eles não se aproximam. Tem gente que fala muito mal da Macabeia. Tem gente que, olha, Macabeia é bichinha. Então tem várias... A Macabeia que é uma personagem... A Macabeia é a personagem da Hora da Estrela. Certo. Da Clarice Lispector. Tem gente que odeia o começo, que é aquela parte do Rodrigo S.M., né, professora? Que odeia, diz que é muito chato. E eu gosto de ver como eles têm as opiniões, né? Sobre, como convivem com o livro, né? Isso, como convivem com o livro. Eu achei horrível essa primeira parte aí, muito chata. Quando chega na parte da Macabeia, do namorado da Macabeia. Enfim, é muito interessante. Outro livro também que eu acho interessante ver o pensamento deles é Dom Casmurro. Porque a maioria do masculino sempre está do lado do Bentinho. Do Bentinho. E já no presídio feminino, eles estão no lado da Capitu. É muito interessante. Isso é interessante você falando disso, porque a gente vai conhecendo quais são as experiências de vocês dentro dos projetos, né, dentro do programa. E aí a gente vai também gerando dados. Essas informações que você fala gera dados para futuros trabalhos depois, né? Imagina só fazer uma discussão sobre né, os perfis, as visões, as concepções sobre leituras. O programa traz bastante oportunidade de escrita, né, professora? A gente sempre fala sobre... Um dos braços do programa, dos projetos, é a pesquisa, né? E hoje semana passada nós tivemos 2 defesas, né, já como resultado? Pesquisa de resultado do programa. Estamos com mais duas orientações em andamento, né, defesa de TCC. E já temos uma dissertação concluída também a respeito de informações que acabam saindo do programa, né? E de questões de pesquisa que acabam saindo do programa. E estamos com outra dissertação em andamento, né? Então, no âmbito da pesquisa, o programa Presídios Leitores também tem fermentado muitas questões de pesquisa interessantes e tem produzido resultados também interessantes, né? Nas 2 bancas que nós tivemos essa semana, a desembargadora fez parte de uma e o juiz de execução penal da outra, né? E eles ficaram muito animados, né, com a discussão por esses meninos e essas meninas que serão os próximos juízes, os próximos promotores, os próximos advogados, etc., os operadores do direito, né, e professores da educação básica, no caso das licenciaturas, e que já estão conseguindo olhar a privação de liberdade a partir de uma outra perspectiva, né? Então, tem sido muito interessante também esse viés investigativo que o programa acaba provocando, né? Então, esse vínculo entre ensino, pesquisa e extensão acaba sendo assim, muito explicitado dentro das ações do programa. Isso tem sido muito interessante também. Acaba sendo uma vivência que vai gerando dados e esses acadêmicos, ao manusear esses dados, vão vai mudando suas concepções. Também. Vão gerando perguntas, vão mudando suas concepções de mundo, né? Exato. Você está aqui do meu lado. E aí, fala pra gente também como é que é a sua contribuição nessas vivências aí. Que também está com a trajetória, sendo orientado pela professora Maria José, na pós-graduação, no mestrado, mas que aí que você tem um outro perfil de investigação. Mas fala da sua vivência dentro do programa Presídios Leitores. Então, eu conheci o programa no ano de 2022, aqui na UFAC, e eu lembro de passar no corredor e ver aquele banner, Presídios Leitores, e foi tão chamativo para mim. Mas como assim, Presídios Leitores? Porque até então eu não tinha essa concepção, essa ideia
de que os reeducandos tinham essa possibilidade da leitura, de essa ponte que une a universidade, né, as instituições que cuidam deles. E aí eu fiquei assim, gente, mas o que será? Do que se trata esse programa? E eu lembro que eu já estava no último ano da graduação. E aí eu fui atrás da professora Zeza, porque infelizmente ela não me deu aula, mas eu falei assim, eu vou atrás dessa mulher, porque eu achei isso interessante. E aí eu fui conhecer o projeto e entrei como avaliador, um avaliador voluntário. Fui avaliador, acho que 1 ano e pouquinho, gostava demais. Ela não deu aula para você na graduação? Não, infelizmente não, porque existem aquele... rodízio de lotação. O rodízio de lotação, né? Então, meu professor de literatura foi o João Carlos. Certo. E aí... João Carlos já esteve aqui num dos episódios. Se você quiser conhecer o professor João Carlos, vai lá e assiste, que ele já esteve aqui conosco. Pois então, eu achei isso muito interessante. E aí entrei ali como avaliador e foi uma experiência tão gratificante, porque como a Thalia falou, contribuiu muito para a nossa formação humana, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que existe todo aquele estereótipo, toda aquela ideia das pessoas que estão naquela situação, estão sendo reeducadas, né? Infelizmente, existe esse distanciamento. Devido a essas ideias, acaba se formando um distanciamento pela maioria das pessoas, né? Não se costuma olhar para essas pessoas com esse olhar mais terno, assim, com um olhar de cuidado, de esperança, que é o que eu vejo o programa Presídios Leitores. Eu acho que eu já falei, até comentei isso com a professora. O Presídios Leitores me lembra muito um olhar, é como se tivesse um olhar materno sobre essas pessoas. Sabe aquela mãe que quer ajudar, que quer cuidar, que acredita. E essa transformação vem por meio da leitura. Nós acreditamos que essa ajuda, que essa transformação que vai ter para eles vai ser por meio da leitura. Então, assim, cada texto que eu corrigi contribuiu para mim de uma forma muito significativa. E é muito legal ver a concepção que eles têm da leitura, do livro, como que a gente percebe quando eles gostam do livro, quando eles não gostam. Muitas vezes eles não falam assim diretamente, não gostei desse livro. Mas na medida que você vai corrigindo os textos, você percebe que quando ele começa falando do texto e lá no fim ele fala assim, então foi isso que aconteceu no livro, ele não gostou muito. Né? Mas aí você percebe que quando ele pega um livro que ele gosta, ele faz ali aquela comparação com a vida. Ele se envolve mais. Ele se envolve, ele defende, ele fica contra a Macabeia, ele fala muita coisa. É muito interessante. Além de agregar como ser humano, é uma experiência muito agradável, muito leve. Né? Você pensa assim, corrigir textos, será que eu consigo? Não é uma coisa chata, mas não, é muito enriquecedora. Muito mesmo. Nós estamos falando aqui de, em vez de quando a gente usa o pronome eles, mas são pessoas, né, Zeza? Privadas de liberdade. Zeza, me fala como foi o insight inicial para ter essa ideia de conversar com essas pessoas privadas de liberdade, levar um projeto para esse âmbito. Me fala. Porque revela um lado muito humanístico, né? Sim. Levou um tempo para conceber essa ideia? Na verdade, foi uma situação assim meio inusitada que foi se constituindo e a gente não sabia onde era que ia dar e foi se fazendo. Porque no final do ano de 2021, eu sempre tive curiosidade, né, com essa questão da remissão de pena pela leitura. E no final do ano de 2021... Que é um dispositivo legal, né? É um dispositivo legal, né? Tem a resolução 391 de 2022, né, do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, estabelece todo o regramento jurídico para esse dispositivo. E aí, no final de 2021, a Secretaria de Educação do Estado do Acre organizou um seminário da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Lembrar que a EJA é o órgão responsável por ministrar a educação dentro dos presídios, né? Então, teve o seminário da EJA e o tema desse seminário era educação no sistema prisional, né? E aí, eu, como líder de pesquisa, eu tive a curiosidade de ir para esse seminário. Eu não fui dar palestra, eu não fui fazer nada disso, eu fui ouvir. Fui curiosamente. Curiosamente ouvir, né?
E lá se divide os grupos de trabalho, etc. E nós fomos lá para os grupos de trabalho, ouvir como era que a remissão de pena, esse dispositivo legal, estava sendo efetivado dentro dos presídios aqui do município de Cruzeiro do Sul, né? Aqui nós temos um complexo penitenciário que é formado por 2 presídios, o feminino, Guimarães Lima, e o masculino, Manoel Neri. E, para minha surpresa, quer dizer, não sei se para minha surpresa, mas porque isso parece ser uma coisa tão sistemática no Brasil inteiro, né? A raridade das ações de educação para esse grupo de pessoas. Nas discussões, nós ouvimos muitos relatos das equipes do IAPEM falando da incapacidade de alcançar as pessoas com esse direito, né? Para você ter uma ideia, naquele momento... A sociedade como um todo, geral, exatamente, não estava fazendo esse direito de chegar lá. Não chegava. Para você ter uma ideia, em 2021, o número de detentos no complexo penitenciário do Vale do Jurá era de cerca de 700, aproximadamente. E desses cerca de 700, apenas 40 pessoas eram beneficiadas com esse direito, a remissão de pena pela leitura, né? E aí nós fomos ouvindo quais eram, assim, as carências em torno desse número, por que mais pessoas não eram afetadas com esse direito. E aí foram surgindo, né? Tem carência porque eles têm que produzir um texto sobre um livro para comprovar que leram o livro, mas nós não temos quem corrija esses textos, quem avalie, quem valide. Validação é o nome que a legislação dá, né? Nós não temos quem valide, né? Daí a necessidade de um sistema que fosse gerado... a necessidade de avaliadores que fizessem isso, né? Aí nós falamos, nós na universidade, nós temos o know-how, porque nós fazemos isso cotidianamente, e nós temos também a ferramenta, porque nós já trabalhamos com avaliação de artigo científico no Brasil inteiro. Eu moro no Acre, mas eu corrijo, eu reviso, dou parecer de artigo científico para Porto Alegre, para tudo quanto é canto do Brasil. Né? Então, nós podemos usar essa mesma ferramenta... Temos o know-how e tecnologia, né? Tecnológica para fazer isso. Então, as soluções foram sendo pensadas à medida que as carências iam sendo explicitadas, né? Certo. Então, não tem acervo para eles lerem. A gente pode fazer uma campanha de doação de livros, né? E assim as ideias foram surgindo. Então, no final daquele seminário, nós já estávamos com o projeto praticamente pronto, né, na nossa mente, e aí nós fomos colocar no papel, né? Nós colocamos no papel e chamamos a universidade para apresentar isso para a universidade. Então, nós temos um evento do grupo de pesquisa que chama Encontro de Mestres de Leitura, e no Encontro de Mestres de Leitura de 2021, no finalzinho de 2021, nós chamamos Universidade Federal do Acre, Instituto Federal do Acre, Tribunal de Justiça, IAPEM, Instituto de Administração Penitenciária, Secretaria de Educação, e mostramos, olha, tem essas carências, nós temos essa proposta de diminuição das carências e nós queremos as parcerias, né? Certo. E aí que começou o movimento, crescer, dar movimento chamado Presídios Leitores. Se você digita lá Presídios Leitores na internet, você encontra. A inteligência artificial já remete para essa ação tão importante. Parabéns por isso. É interessante, Mauro, o nome do programa, né? O nome do programa chama Presídios Leitores. E não é um nome assim gratuito, né? Ele tem uma justificativa epistemológica, teórica, né, e no âmbito da ação do programa, né, porque o título do programa ele se pauta num conceito dentro dos estudos da leitura, que é o conceito de comunidade leitora. É a ideia de que todo leitor ele precisa de uma comunidade para se comunicar a respeito daquilo que ele lê. Né? O professor Mauro lê um livro. Quando ele termina de ler o livro, ele quer conversar com alguém sobre isso. Tem que ter uma comunidade, né? De prática. Tudo é em torno de uma comunidade. Prática, né? Então, o nome do programa Presídios Leitores é a ideia de que, dentro de um presídio,
Todos são leitores. A ideia de que a obrigação de ler um livro não é só para quem vai remir pena, mas é para o leitor que é interno do sistema prisional, custodiado, mas é para o policial penal que cuida desses leitores também, é para o diretor do presídio, é para todas as pessoas. A ideia é que nós tenhamos uma comunidade, o presídio como uma comunidade de leitores, né? Nós ainda não alcançamos isso não, mas a ideia é essa. Mas já temos uma comunidade bem constituída, né? Esse termo da comunidade de prática vem da sociologia, de fato nos organizamos em grupo em torno de um tema para discutir, para organizar. Nós estamos aqui com o nosso tempo, ele está corrido, já estamos batendo o recorde do tamanho do podcast, segundo a Lara. Mas veja só, me dá um pouco de dados aí, quantas horas, qual é o verbo mesmo? Remir? Remir. Ótimo. Vocês conseguiram remir quantas horas aí e quantas pessoas foram beneficiadas? Você tem dados assim, específicos que possam mostrar a relevância social desse estudo? Temos sim. Como a professora falou, no início eram 40 pessoas, né? A gente fez um levantamento ano anterior, em 2024, para fazer a exposição, e a gente já viu que esse número, eu acho que quadriplicou, não sei, muito mesmo, muito mais. Atingimos no ano passado 522 leitores. 522 leitores. Eu acredito que agora nós todos eles em liberdade, com privação de liberdade. Todos em privação Veja que de até liberdade. o termo é um termo novo, a sociedade começa a usar esse termo, porque antes a gente usava um outro termo, né? A gente usava o quê? Presidiário, né? Era assim, né? E a gente começa a incorporar novos termos, porque a sociedade vai evoluindo, né? Os dispositivos legais vão... A gente vai se esclarecendo também, né? Vai compreendendo, vai se humanizando e tentando chegar mais perto, viver, né, as necessidades dos outros. Continue então, Thalia, com os dados. A grande maioria dos nossos leitores são daqui de Cruzeiro do Sul, né? Nas duas unidades penitenciárias. Temos 172 em Tarauacá, 276 em Cruzeiro do Sul, os 39 em Rio Branco, que lá em Rio Branco foi um pouco diferente, porque eles não são privados de liberdade, né? Eles são monitorados. Em monitoração eletrônica, né? Monitoramento eletrônico, e eles iam, né, professora, até lá os locais mais diversos, culturais lá de Rio Branco, para realizar as produções. Em Senador Guiomar, eles também são privados de liberdade, número 35. Avaliadores, que isso aqui para a universidade também interessa bastante. A grande maioria, nós temos 101 avaliadores. 101 avaliadores? 106. 101 aqui da universidade. Sim. Da Universidade Federal. Os outros 5 são de parceiros. De outras instituições, como o IFAC, por exemplo. Tá. E vocês têm histórico assim de alguém que participou que vivia em privação de liberdade e que hoje já está em liberdade, já cresceu, já galgou um novo estágio assim na vida acadêmica, por exemplo? Tem algum histórico desse? Nós temos... Ok. Pode ir. Nós temos uma história muito bonita, né, de uma pessoa privada de liberdade que foi aprovada no Enem, né, e que veio para a universidade. Né, um leitor. Para nós, essas pessoas privadas de liberdade, elas são simplesmente leitores. Né? Tudo bem. Não nos interessa outras informações a respeito de crime, não, nós lidamos com eles enquanto leitores. Então, um dos nossos leitores foi aprovado no Enem, né? Teve a permissão para vir para a universidade e está na universidade. Né? E por conta da tarefa de remissão de pena pela leitura, dos livros que ele já leu durante o programa, ele teve a possibilidade de sair esse ano. Né? Então, hoje ele já não está mais interno no presídio, ele já está cumprindo em liberdade por conta também da contribuição de remissão de pena, e é um acadêmico universitário que já foi nosso bolsista no programa Presídio de Leitores. Então, o programa está lá dentro do presídio, mas também está aqui como uma forma de reinserção social, né? Inserção acadêmica e reinserção social dessas pessoas privadas de liberdade. O que só demonstra a relevância social do programa. Né? Então, Erden, na sua visão, você como um participante, um insider, né, que está lá vivendo esse programa, me fala assim para a gente concluir, e aí eu abro para nossas considerações finais, das principais dificuldades encontradas hoje no âmbito do programa. O que é que você percebe que precisa ainda melhorar?
que parcerias precisam ser firmadas, assim. Eu sei que a ZESA vai contribuir nesse sentido, mas vocês poderiam falar sobre esse tópico agora? Então, para falar rapidinho, professor, ainda sobre uma coisa que eu achei muito interessante, que a minha noção de leitura também se ampliou dentro do programa. Porque dentro do programa nós trabalhamos com aquelas pessoas que não conseguem ler o código escrito, mas que conseguem falar sobre... Você fala que a sua concepção ampliou, é isso? Ampliou. Então, hoje, leitura para mim não é só mais aquela capacidade de ler o código escrito. Nós trabalhamos com aquelas pessoas que não conseguem ler, mas elas ouvem ali o audiobook do livro e conseguem falar alguma coisa sobre. Então, o programa também ele tem essa inclusão, ele tem essa preocupação com essas pessoas. E olha que coisa maravilhosa, né? Eu achei essa ideia assim, incrível. Mas as dificuldades... nós temos, como qualquer outra grande iniciativa, né, outra ideia, mas eu acho que ainda seria muito interessante a parceria com os órgãos, apesar de nós termos esses órgãos que nos apoiam, mas que eles tivessem um olhar mais carinhoso, se envolvessem mais. As empresas particulares também estamos aí de braços abertos para recebê-las, receber o apoio dessas pessoas. Porque o programa ele precisa de financiamento, né? Certo. Precisamos de dinheiro, né? Na palavra popular, para tocar essa ideia maravilhosa para frente. Precisamos de alguém que pague, né? Precisamos de alguém, patrocinadores. É nesse sentido, Zé. Lara, eu vou só chamar a Lara também, ao passo que ela coordena a mesa, ela faz pós-produção, joga para a câmera 1 daqui a pouco, ela deu uma falhada, mas daqui a pouco a Lara corrige. Zé, você que está aqui no preview agora, vai entrar no preview na câmera 2, eu estou aqui narrando a direção. Conta pra gente ainda também sobre essa necessidade que você vê que precisam ser de parcerias que precisam ser firmadas para a gente ter um programa que alcance mais pessoas. Eu sei que a mídia tem destacado bastante essa ação, a própria universidade também tem lançado, né, um olhar mais mostrando, vendo a possibilidade de colaborar. Como é que você vê também isso? O professor Mauro, o programa Presídios Leitores, nesses 3 anos de existência, ele contribuiu com 12.916 dias de pena remidos, né? Isso significa uma diminuição de encarceramento de 35 anos. Que o programa contribuiu para diminuir o encarceramento no estado do Acre. É a sociedade, né, deixando de arcar com 35 anos de pena. De pena. Né? Então, eu acho que está mais do que comprovado que o programa é uma ação produtiva, de resultados importantes, né? E o programa tem sobrevivido de editais, né? Nós temos editais de penas pecuniárias, como Thalia já falou, e editais de extensão da UFAC. O desafio maior do programa é esse. Nós, do jeito como a coisa está posta, todos os anos nós ficamos de janeiro a março sem bolsistas, né? Os bolsistas são assim, os braços e as mãos do programa, né? A logística do programa fica nas mãos dos bolsistas. E quando nós ficamos de 3 a 4 meses no início de todo o ano sem bolsistas, isso significa que a ação para, né? E isso é um prejuízo para quem está privado de liberdade, né? As pessoas lá, elas param na leitura dos livros, porque nós não temos como dar vazão, né, para o processo todo. Então, tem sido um desafio mesmo, que a universidade está ciente disso e está buscando outras formas, né? Inclusive o pró-reitor de extensão está buscando formas assim junto a outros ministérios, a Ministério esqueci do ministério agora, né? Ele esteve aqui e falou, Ministério da Justiça, né? Exatamente. E a nossa expectativa é que essa busca de ajuda ecoe de alguma maneira, né? E que a gente possa manter o programa assim, com uma rotina anual que garanta que essas pessoas tenham direito à remissão, né? E também nós temos ciência de que uma necessidade também é atentar para a função institucional.
Nós somos um programa que é fruto de parcerias institucionais. Mas é importante a gente ter em mente e pensar numa consciência de qual é a função de cada instituição. Qual é a função da universidade nesse processo? A universidade, ela cria e pensa e testa política pública, né? E coloca nas mãos do Estado, da empresa privada, né? E a ideia é que o Estado se aproprie disso. Nós testamos todo um modelo, né, de política de remissão de pena pela leitura que pode ser apropriada pelo Estado para se estabelecer como uma política pública de fato. E a ideia é que isso aconteça, ainda que a gente não tenha muito eco nessa discussão ainda, né? Meus queridos, eu queria continuar falando com vocês, como vocês têm muitas ações para contar para a gente, mas infelizmente nosso tempo é curto. Erlen, foi um prazer recebê-lo aqui. Esse é o Prisma Podcast, que a ideia é ouvir de fato as ações desenvolvidas no âmbito da universidade. Quero agradecer por vocês cederem um pouco do seu tempo. Eu abro agora para suas considerações finais. Eu agradeço, muito obrigado, professor. E falar que essa é uma ideia genial de colocar o que a universidade vem fazendo, mostrar que o trabalho da universidade é sério, né? Nós temos um compromisso com a sociedade em devolver essas ideias, em trazer essas ideias. E agradeço demais. Muito obrigado. Foi uma tarde muito proveitosa. Thalia, leve a nossa mensagem para o povo do direito, o link também para eles se inscreverem, compartilha lá, entre. Eu sei que ele já tem ciência da sua ação, que é uma ação muito divulgada no âmbito da UFAC, da sociedade em geral aqui no Acre, principalmente, mas eu sei que vocês têm ações, já participaram de eventos, até, né, às vezes, principalmente em outras instituições, levando o nome da universidade e essa ação desenvolvida. Mas suas considerações finais. Temos muitos avaliadores do direito, hein? Enfim, muito obrigada. Eu adorei estar, foi a minha primeira experiência, adorei estar aqui. Espero que mais gente venha ser avaliador aqui do programa, né? Conheça ainda mais o programa, né? Para além dos banners espalhados pela universidade. E muito obrigada, professor. Foi uma experiência muito gratificante. É a primeira vez que ela grava, mas ela já tem experiência. Só falou já chamando a galera, olhando para a câmera. É isso aí, muito bem, Thalia. Muito obrigado. Zéza, minha querida, foi um prazer recebê-la. Você inspira muita gente aqui, mas suas considerações finais. Ok, eu também estou assim, com o coração muito grato, né, por essa oportunidade de conversa, essa oportunidade de estar junto, né, de estar cruzando dois projetos de extensão tão importantes daqui do Campus Floresta, que é o Media Lab e o programa Presídios Leitores. E dizendo para a comunidade acadêmica e para a comunidade para além dos muros, né, da academia, da universidade, que falar de extensão, falar de diálogo com a comunidade é muito importante para nós, é um tema muito caro para todos nós, e que essa extensão ela não é apenas uma ação que se volta para um resultado mais imediato. No programa Presídios Leitores nós temos esses resultados que são interessantes, 35 anos de remissão de pena, mas para além disso nós pensamos na formação humana, né? Nós temos resultados de formação humana com os nossos leitores privados de liberdade que nós jamais conseguiremos mensurar, né? A influência, os impactos que essa ação tem produzido individualmente, né, dentro dos presídios do Acre. Nos últimos dias nós estivemos conversando com o diretor do presídio, ele disse: professora, seria muito difícil controlar certas coisas aqui se a gente não tivesse o programa, né? Então é muito interessante isso, e que a comunidade acadêmica, a sociedade brasileira possa ter um olhar um pouco diferente para essa situação, né? E a universidade está tendo esse compromisso de ter um olhar diferente. Então, muito obrigada e estamos aqui para qualquer coisa. Nós que agradecemos. Eu conversei com a professora doutora Maria José Moraes Costa, professora do Centro de Educação e Letras da UFAC, que trouxe os seus bolsistas, o Erlen e a Thalia, para conversar sobre o programa Presídios Leitores e outras ações desenvolvidas no âmbito da UFAC. Eu sou Mauro Shoa e esse é o Prisma Podcast. Obrigado pela sua audiência e fica sempre conosco. Se inscreve no canal do Céu e Papel, porque logo mais tem mais produções para você acompanhar. Obrigado!